Ontem eu estava saindo de uma cidade que eu estava pregando aqui no Brasil. E eu fiquei muito tempo dentro da igreja depois em que eu ministrei a palavra, esperando o povo sair para poderem me levar para o carro, a gente poder ir para o hotel. Então, quando esvaziou mais, depois talvez de 1h30 do que já tinha acabado a reunião, o pessoal veio e falou: pastor, podemos ir para o carro agora? E quando eu estava no caminho para o carro, um jovem começou a gritar e falou assim: Tiago, pastor Tiago. E ele veio se aproximando, chorando. E eu cheguei perto dele e falei: o que aconteceu? Ele falou assim: eu vim te assistir nessa noite e gostaria rapidamente de contar meu testemunho. Eu falei: claro, pela misericórdia de Deus, muita gente para a gente na rua, nos aeroportos, onde está, e contam seus testemunhos. Maridos que voltaram para casa, mulheres que saíram da depressão, muitas pessoas, muitos jovens que deixaram de se suicidar, escutando uma mensagem, lendo um livro. E o nome de Jesus tem sido glorificado nesses testemunhos. E o desse jovem foi impressionante. Ele chegou perto de mim e falou assim: em 2016 eu escutei a primeira mensagem sua no YouTube. E aquela mensagem mexeu muito comigo. E é importante que você saiba que eu não era crente, eu não ia à igreja. Eu morava numa cidade de 20 mil habitantes no interior da Bahia. E eu era homossexual. E isso foi tão traumático a vida que eu levei na adolescência que meus pais me expulsaram de casa. Então eu não consegui nem concluir meus estudos. A cidade era pequena, só tinha 3 mendigos, eu era um deles. Meus pais passavam pela praça e fingiam que não me viam, passando frio. E a única coisa que inexplicavelmente nunca deixou de funcionar, e foi a única coisa que eu levei da casa dos meus pais, foi um celular que eu tinha, e a internet nunca deixou de funcionar. Eu dormia na rua assistindo vídeo no YouTube. E todos os dias, durante 2 anos, eu escutei a mesma mensagem do YouTube. Uma mensagem que você prega sobre família. E eu comecei a chorar e falei assim: um dia, ele falando, né? Um dia eu quero ter uma família. Mas como eu vou ter família se eu fui expulso de casa? Como eu vou ter família se eu escolhi um caminho do homossexualismo, da homossexualidade? Eu quero ser pai para não fazer o que meu pai fez comigo. E ele falou que naquele processo de escutar o vídeo, ele se converteu, foi para uma igreja. Tinha 2 igrejas na cidade, ele escolheu uma e foi. Entregou a sua vida para Jesus, depois foi na casa dos pais, pediu perdão. Falou: perdão pelo mal que eu causei, os pais aceitaram de volta. E ele falou: pastor, 3 anos depois, eu moro aqui na capital, estou no 2º ano da faculdade de Direito, de Medicina, perdão. Estou no 2º ano da faculdade de Medicina. E hoje eu sirvo a Deus. Eu falei: que testemunho lindo. Mas pastor, eu vim aqui para te dar uma oferta. Tirou R$20 do bolso. E eu nunca chorei tanto na minha vida em receber uma oferta como naquele dia. Deus já me deu o privilégio de receber ofertas maiores do que R$20. Mas naquele dia tinha um significado especial, porque ele estava selando um milagre que aconteceu na vida dele com a pessoa que foi o canal do milagre que Deus concede. Fiquei muito emocionado. Na mesma viagem, um empresário da igreja foi selecionado para me levar no aeroporto no outro dia de manhã. E ele foi a viagem toda falando: olha, eu estou orando há 2 anos e meio para poder te conhecer. Eu nem acredito que o pastor me selecionou para te levar no aeroporto. E foi contando toda a história da empresa, como que eu queria que você me mentoreasse. Estou com esse problema, olha, o que eu faço aqui, como é que eu invisto aqui, como é que eu faço isso, pastor? Você pode orar por mim, você pode mentorear e tudo. Contou a história que foi muito tocado pelos vídeos, me deixou no aeroporto, apertou minha mão e foi embora. Eu falei para o rapaz que estava comigo: você viu a diferença? De quem quer se conectar com um profeta e quem quer só contar história para um profeta? Porque na Bíblia, o que conectou os milagres foram o processo de honra, ou de oferta, ou de qualquer nome que você quiser dar. Eu não vou tirar oferta não, fique tranquilo. Eu vou te ensinar hoje sobre honra, porque isso mudou a minha vida. Então descanse seu coração, você só vai aprender hoje.
E eu vi com aquele menino na minha cabeça dos 20 reais. 20 reais é muito ou é pouco? 20 reais é muito ou é pouco? Depende. Para quem não tem o que comer amanhã, 20 reais é muito. 2 moedinhas de 5 centavos é muito ou pouco? Na Bíblia diz que para aquela viúva era tudo que ela tinha. A gente não pode julgar o que é muito e o que é pouco nas nossas vidas pela quantidade financeira, mas pela falta que faz. Porque R$1 milhão pode ser muito para você, mas não faz falta para outros. Então, às vezes, uma oferta sua, uma honra sua de R$1 milhão para Deus ou para alguém que Deus usa, pode ser para postar na internet algo muito grande, mas Deus sabe quanto ficou na conta ainda. E Deus não contabiliza o que você dá, contabiliza o que ficou. Senão seria muito fácil. Eu tenho 10 milhões, dou 100 mil, todo mundo fala, nossa, rapaz, esse cara, esse é de Deus, hein? Dá 100 mil reais, só pode ser de Deus, só que tem 10 milhões na conta. Então não se mede pelos valores. Se mede pelo que te faz falta, pelo que fica, pelo que você vai usar para o seu dia de amanhã. Porque você está aqui, independente da tua classe financeira, do teu status social, amanhã você tem contas para pagar. Uns têm que pagar 30 reais para renovar o crédito do celular, outros têm que pagar 30 mil reais de um boleto de alguma coisa de casa. Mas cada um que está aqui tem seus desafios, cada um tem seus problemas. E a minha vida toda, como eu fui criado no Evangelho, eu vivi esse aspecto de honra. Nunca. E se fiz alguma vez, foi inconsciente. Na minha mente, na minha consciência, nunca desonrei uma autoridade. E olha que muitas autoridades falharam comigo. Lembra da época que todo mundo botava na internet fora Dilma? Eu nunca botei. Mas você concordava? Claro que não. Odiava. Mas nunca coloquei, porque a Bíblia diz que não existe autoridade que não foi colocada lá por Deus. Eu vou pedir fora algo que Deus colocou? Não critico quem foi, quem botou placa, não tem problema. Eu não fiz. Porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar as autoridades. Eu nunca desonrei um pastor. Muitos pastores desonraram comigo, muitos pastores falharam comigo. Em várias situações. No pior momento da vida, vocês conhecem meu testemunho, quando eu estava quebrado, arrebentado. Alguns pastores me humilharam ao invés de dar a mão para mim e falar, Deus vai te levantar. Outros falaram, é isso mesmo. Tem que passar por tudo isso para aprender. Mas eu nunca desonrei ou falei mal de nenhum deles. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou santo, mas porque eu sabia que o princípio da honra ia me colocar em lugares onde hoje eu posso caminhar. E as pessoas acham que foram por acaso, mas foram princípios de honra guardados lá atrás. No momento de dificuldade, no momento de pressão, no momento de angústia. Esse princípio eu não quebro. Eu quero te dar alguns versículos bíblicos para você entender o que Deus quer falar contigo hoje. Abre sua Bíblia, por favor. Em Romanos capítulo 13, versículo 7, diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. Estou lendo na versão King James. A quem deveis tributo, dê tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. Mas a quem honra, dê honra. Seu pai e sua mãe merecem honra? Às vezes não. Mas ainda assim, porque tem pai que abandonou, tem mãe que bateu, espancou, que envergonhou a família com prostituição, com qualquer outro problema desse tipo. Não é questão de merecimento, é questão de princípio. É aqui que a gente não pode se confundir. O maior inimigo dos princípios divinos são os nossos sentimentos. É quando a gente acha que porque está sentindo que não é para fazer, não vou fazer. Eu não vou honrar meu pai é um bêbado. E quem disse? Onde está escrito que você tem que honrar o pai certinho?
Onde está escrito que você tem que honrar a mãe que nunca errou, que nunca gritou, que nunca te bateu? A Bíblia diz: honrai pai e mãe, para que se multipliquem os teus dias na face da terra. A honra é uma questão de princípio e não uma questão de sentimento. Eu não faço porque eu estou afim, eu não faço porque foi tudo bem, eu não faço porque eu amo, eu faço porque é princípio. Ou você acha que todo soldado que bate continência honrando o general que está passando, faz porque está admirando o general? Muitos estão com raiva por estarem ali 5 horas da manhã no posto, ou 4 horas da tarde com sol de 40 graus na cabeça. Mas quando o general passa, ele sabe que não pode correr o risco de quebrar o código da honra. E da mesma forma que o soldado bate continência porque sabe que não pode correr o risco de quebrar o código da honra, e a gente está falando só de militarismo, tem pessoas quebrando os códigos de honra no mundo espiritual todo dia, achando que a consequência não vai chegar. E deixa eu te falar uma coisa, porque eu sou filho de militar e neto de militar também. Se um soldado não bate continência para o general, para o almirante, para o brigadeiro, para a autoridade que está passando, não se engane, achando que se o general ver e não repreender na hora, que a conta não vai chegar depois. Muitas vezes ele não pode repreender na hora por várias questões. Tem TV filmando, hoje em dia tudo vaza na internet. Ele não quer passar por autoritário naquele momento, mas ele vai para o gabinete dele, vai planejar como o castigo chegará na vida daquele soldado. Porque ninguém que é digno de honra aceita viver desonrado. E eu estou falando de homens, imagina Deus. E às vezes o preço daquela quebra de conduta de honra para aquele soldado vai chegar meses depois, ele nem vai saber por quê. Muitas coisas a gente colhe de ruim na vida, a gente nem lembra por quê. Foi naquele dia que você gritou com a sua mãe há 5 anos atrás, que você chamou o teu patrão de vagabundo há 2 meses atrás, que você falou: esse pastor não presta, eu vou para outra há 1 ano atrás. Você foi quebrando códigos de honra a vida toda. Há pessoas que mereciam ou que vou repetir. Há pessoas que se deviam honra, apesar de às vezes não merecer. Vou repetir. Pessoas a que se devia honra, apesar de às vezes não merecer. Mas porque você quebrou esse código, um dia a conta chega. Porque honra é uma linguagem no mundo espiritual. E não dá para quebrar códigos no mundo espiritual e achar que vai ficar tudo bem depois. Então a Bíblia diz: a quem honra, por favor, dê honra. Continua abrindo comigo, por favor. 1 Timóteo 5,17. Diz assim, vou ler na King James, tá? Que às vezes é uma versão um pouco diferente, mas é o mesmo versículo. Aos pastores e presbíteros que governam bem, que sejam honrados com dupla, mas tem outra versão que diz o quê? Honorários. Quem é que tem a versão com duplos honorários? Quem tem essa versão aqui na Bíblia? Com duplos honorários. Honorários é o quê? Honor vem de honra, mas você sabe, no português ou qualquer língua derivada do latim, que honorário está se referindo a dinheiro, porque o código natural da honra são as finanças. Vou te provar. Quem aqui é casado? Vem esse casal aqui bonito na frente, vem cá rapidinho, fica tranquilo que não vai ser uma oração tão forte não, vai ser leve. Vocês estão casados há quanto tempo? 2 anos. E você ama muito? Sim. Ou mais ou menos? Muito. Olha que eu sou raio-x, eu consigo ver a verdade. De 0 a 10 você ama quanto? 10. Ele falou 10. E você, de 0 a 10 ama quanto? 10. Não, eu falei que eu sou raio-x, eu já sei que é 7. Fala pra ele. 10. Escuta isso. Eles estão falando que se amam a nível 10. Quando é que vocês fazem aniversário de casamento? Isso aqui não tem a mínima ideia. Ele falou...
Eu também não sei, mas fique tranquilo. 14 de junho. Julho. A gente é 15 de julho, né? Então, como não sei? Daqui a 14 de julho, todo aniversário de casamento, todo aniversário seu, ele chega para você e fala: meu amor, eu te amo, a nível 10. Quem não gosta de escutar eu te amo? Todo mundo. O problema é que o tempo desacredita as palavras sem um investimento. Vou repetir. O tempo desacredita as palavras sem investimento. No 10º ano, no 5º ano, que ele aparecer com eu te amo, sem ter feito um investimento financeiro no seu aniversário, sem ter te dado um presente de casamento, você fala: que amor é esse? Ele já te deu presente? Amém? Então ele provou que as palavras dele não são palavras soltas no ar, mas são verdade. Porque o ser humano precisa tocar em alguma coisa para acreditar no que é só abstrato. Obrigado, vocês representaram muito bem, tem talento para a TV. Escute isso. Forte aplauso para o nosso casal modelo. Escute isso. A materialização da honra são as finanças. Não dá para falar eu te amo todo dia sem dar um presente. Isso é verdade. Você pode inventar desculpa aí na sua cabeça se você quiser. A verdade é essa. Primeiro ano de casamento, nosso aniversário de casamento, olha, eu te amo. Carta de amor. Ela não deve ter entendido bem, mas amém. Vamos ver pro 2º ano. 2º ano, carta de amor de novo. Esse homem não está entendendo o negócio, não. No 3º ano que vem com o negócio de carta de amor, fala assim: Satanás, cadê meu presente? E tem uma coisa, você tem que ter cuidado com o presente que dá, que a mulher gosta de evolução. Se você se esforçou e deu a bolsa da Louis Vuitton um dia, nunca mais apareça com uma bolsa da Riachuelo lá, que vai dar morte. As irmãs entenderam, concordaram, e tem uma já girando no manto ali atrás. Peguei, pastor. Porque a materialização da palavra amor, da palavra honra, vem com algo financeiro. Uma das maiores alegrias de um pai, para quem é pai, é poder dar algo para o filho. Um carro quando faz 18 anos, pagar uma faculdade. Sim ou não, pessoal? Quem é pai? Pagar uma viagem. Porque meu filho fosse para os Estados Unidos estudar um pouco. É uma realização para o pai. Se o pai falar eu te amo a vida toda, mas nunca se esforçar financeiramente pelo filho, o filho vai duvidar do amor, sim ou não? Porque a expressão natural da honra são as finanças. Você pode buscar qualquer exemplo aí na sua mente que não vai ter nada ligado à honra fora, materializado, fora de finanças. Você pode honrar com palavras, abstrato. Você pode honrar no mundo espiritual, orando, abstrato. Material, você vai ter que usar dinheiro. É um presente, é uma porta aberta, é um investimento financeiro, uma oferta, é alguma coisa. Aí a Bíblia vem e diz o seguinte: que aos presbíteros, aos pastores que governam bem, que sejam honrados em duplos honorários, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então você nunca deu uma oferta para o pastor Jairo, para o pastor Lenilton, que trabalha com ensino, você já está perdendo uma oportunidade de receber a promessa aqui do 1 Timóteo. Quando você vê alguém que destravou a tua vida com o ensino, separa uma oferta e leva nessa pessoa rápido. Não se trata de valor, se trata de um destravar no mundo espiritual. Eu fiz isso a minha vida toda e eu posso te garantir que se eu estou no altar pregando, não é porque eu me treinei, porque eu falo bem, porque eu tenho talento. É porque eu ofertei na vida de homens que faziam o que eu sonhava em fazer. E essa unção foi passando para mim. Esse dom foi passando para mim. Porque toda transferência espiritual na Bíblia aconteceu através de ofertas. Então não é só uma questão de honra, é uma questão de receber aquilo que você sonha. Uma questão de transferência no mundo espiritual. Então aos presbíteros que governam bem, ou aos pastores que governam bem, principalmente os que trabalham na palavra,
sejam dignos ou honrados com duplos honorários. A honra não tem a ver com o dinheiro em si, mas com a prova do amor ou do desejo intenso por alguma coisa. Vou repetir. A honra não tem a ver com o dinheiro em si, mas com a prova do amor ou do desejo intenso por alguma coisa. Eu lembro a primeira vez que eu vi um dos maiores pregadores da atualidade. Na época da minha crise, eu chorava escutando as pregações dele na internet. E Deus me deu uma oportunidade de um dia, eu estava me levantando da crise, pagaram a minha passagem para eu ir no país desse homem escutá-lo. E eu ia só sentar no meio da multidão para escutá-lo. Eu lembro que eu falei, eu não posso chegar lá de mãos vazias. Eu não tinha ideia se eu iria encontrar com ele. Mas eu sei que se Deus me desse a oportunidade, eu ia praticar o que está em Êxodo 23:15, deixa anotado aí. Ninguém compareça diante de Deus de mãos vazias. Deixa anotado Êxodo 23:15 para você ler em casa. Que a parte B do versículo diz: ninguém deve comparecer diante de Deus de mãos vazias. Falei, esse é o homem, esse é o profeta de Deus que tem investido na minha vida e nem sabe. Eu estou saindo da depressão por causa das palavras dele no YouTube. Aliás, eu fiz um pacto com Deus de pregar na internet por causa dos meus problemas que foram resolvidos escutando mensagem no YouTube. Estava em depressão, mensagem no YouTube me tirou da depressão. Estava pensando em desistir de tudo, as mensagens do YouTube me animaram. Eu estava pensando em largar ministério, largar tudo, as mensagens do YouTube falaram, não, você vai continuar. Falei, opa, se me ajudou, pode ajudar muita gente. Naquele dia eu dobrei meus joelhos e fiz um pacto com Deus. Se tu me levantares, Senhor, eu nunca mais deixarei de pregar. E Deus me levantou, porque Ele escuta a oração do justo. Menos de um ano depois eu estava no avião embarcando para encontrar com um homem que tinha feito a diferença na minha vida, que tinha mudado a história da minha vida, a minha forma de pensar sobre o Evangelho e sobre Bíblia. Eu liguei para uma pessoa que o conheci e falei assim, o que ele gosta de ganhar? Porque eu pensei, se eu levar um valor, como eu estou muito quebrado, o valor não vai significar nada, então eu vou tentar comprar um presente. Porque o presente, às vezes você dá um cabo de iPhone e vale mais de você ter dado R$1.000, porque o que a pessoa estava precisando era o cabo do telefone, não era os R$1.000. Sempre que eu recebo um profeta, a gente está chegando agora na conferência Destino, eu fico atento para saber qual é a necessidade deles. Ih, esqueci meu cabo do carregador. Puxa, eu tenho que comprar uma calça, eu vim sem a calça porque eu vim de outro país. Eu estou atento às necessidades, porque às vezes uma calça de R$80 é mais honra do que qualquer dinheiro que você dá, porque você atendeu a necessidade. Quem está pegando? E a pessoa me falou, ele gosta muito de caneta. E eu falei, caneta é mole? Caneta. Não sendo bico, o resto já é honra. E aí eu falei, vou comprar no aeroporto, porque no aeroporto tem a caneta boa. Irmãos, só tinha caneta da Montblanc. Para quem não sabe, é de $1.000 para cima. Eu olhei para o rapaz que estava do meu lado e falei assim, eu preciso comprar essa caneta e não tem como. Mas eu te dou a minha palavra, eu estava quebrado. Se você comprar essa caneta para mim, em 10 dias eu vou te pagar. E eu já estava pensando na minha cabeça, tudo que eu ia ter que vender na minha casa, sofá, para pagar o cara. E ele falou, eu compro. Comprou a caneta, botei numa caixa, escrevi uma carta e fiquei no meio da multidão, num congresso com 13.000 pessoas. No último dia, veio um obreiro me chamar e falou assim, olha, o pastor está te mandando chamar lá na sala pastoral. Eu falei, não acredito. A pergunta é, ele não me conhecia, eu era desconhecido nessa época, estava sentado na minha multidão. O que fez Deus apontar o meu rosto para ele e falar assim, quero jantar com aquele jovem ali? O meu desejo intenso disso acontecer? O poder do pensamento? Ou a honra que estava guardada no bolso? Quando eu entrei na sala, entrei desconcertado, eu tirei a caneta do bolso, numa caixinha, e falei, pastor, você mudou minha vida e esse é o melhor que eu posso fazer por você hoje. Ele pegou, olhou, falou assim, essa eu já tenho. E por dentro eu tive essa reação de ser, que absurdo, se esforçou tanto.
Porque a gente acha que honra tem a ver com agradar os outros, tem a ver com a tua atitude de dar. Se você deu, como o outro recebeu, não tem nada a ver contigo. A partir desse dia, por causa de uma caneta, esse homem começou a se conectar comigo. Prefaciou meu primeiro livro, que foi best-seller em 16 países, ele prefaciou. E a próxima conferência de pastores dele, que é a maior conferência de pastores da América Latina, eu sou preletor. Isso foi há 4 anos atrás. 4 anos depois, Deus mudou completamente minha história, continuando usando ele. Porque ao invés de cruzar com ele, bater no ombrinho dele e falar, prega bem, rapaz, eu honrei a vida dele com o que eu podia. Deus nunca esquece de uma semente. As tuas palavras caem por terra com o tempo, a tua semente não, a tua honra não. Ninguém esquece de como se sentiu honrado por você. Pode esquecer das tuas palavras, do teu boa noite, da tua boa tarde, mas quando você honra uma pessoa, quando você prepara uma mesa de café para ela, só que para comprar esse café e honrar, quantas pessoas eu recebi na minha casa que eu tive que mudar minha rotina? Você já recebeu alguém na sua casa que teve que mudar a rotina? Hoje o pastor me recebeu lá, comprou pó de ouro para jogar no bolo. Foi uma coisa... Obrigado, estou passando mal inclusive. Vou parar aqui a piada porque foi horrível o final que veio na minha mente. Escute isso. Várias vezes eu mudei a rotina da minha casa. Tive que fazer compras diferentes. Comprar pano de mesa diferente. Porque eu recebi alguém que eu precisava honrar. E às vezes o seu melhor café com pão e ovo é a melhor honra que a pessoa precisava receber. Eu moro fora do país e muitas vezes eu sei de algum profeta que está pousando na cidade que eu moro. Eu ligo e falo assim, por favor, deixa eu buscar. Eu pelo menos já fiz mais de 25 Uber para honrar as pessoas. Ela falou assim, não acredito que você veio me buscar. Eu falei, rapaz, vou deixar você pegar táxi, eu vou deixar o motorista te buscar. Eu vou te buscar. Pelo menos 25 vezes eu fui lá buscar uma pessoa que é importante para Deus. Eu falei, eu te levo, para onde é? Botar no GPS, eu não vou cobrar tarifa 1, não vou nem botar na 2, vamos... E para honrar a pessoa. Agora, mas isso o que tem a ver com dinheiro? Meu combustível, meu tempo que vale dinheiro, minha imagem que hoje vale dinheiro. E muitos deles fizeram stories no Instagram. Ó meu Uber Black hoje. Ninguém entendeu nada. Não pega Uber, né? É um Uber especial me buscando. O Uber Black é aquele mais caro, né? Olha o Uber especial me buscando. E aí eu fazia assim, de motorista. Porque mais importante do que a minha imagem é um profeta ser honrado por mim. E eu gostaria que você abrisse agora para a gente entender a palavra de hoje, que eu estou só na introdução. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Versículo 8. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava a mulher influente, e ela o constrangeu. Repete comigo, constrangeu. Constrangeu é uma coisa boa ou ruim? Quem gosta de ficar constrangido, levanta a mão. Ninguém, né? Constranger é bom ou ruim? Aquela mulher fez algo bom ou ruim com ele? Ou seja, ele não queria. O que é constranger? Não quero, mas vou ter que ir lá porque senão a mulher não sai do meu pé. Vou ter que ir lá porque a mulher está insistindo. A mulher é influente na cidade, daqui a pouco está me perseguindo aí. Ai, meu Deus. Ela constrangeu ele a ser honrado. Porque quem sabe o que quer do futuro, constrange quem pode liberar esse futuro. Anota para você entender isso em casa, porque você não entendeu, mas em casa, anote isso. Quem já sabe o que quer do futuro, constrange quem pode liberar esse futuro. E assim, que toda vez que aquele profeta passava por ali, ele se desviava para ali, entrava para comer pão. E essa mulher disse ao seu marido, eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus e sempre passa por nós. Façamos
uma pequena câmara, ou seja, um quarto com parede. Coloquemos ali cama, mesa, banco, candelabro, ou seja, luz. E será que quando ele vier até nós, ele tenha lugar para descansar? Escute isso. Aquela mulher, as mulheres são muito detalhistas. Percebeu que o profeta passava com fome e não tinha onde descansar. Por isso eu repito, a melhor honra é que atende à necessidade de alguém. Ela, como era uma mulher muito influente, está na Bíblia, ela podia ter dado dinheiro. Vou dar um dinheiro para esse cara. Mas ela deu quarto para ele descansar, cadeira e mesa para ele escrever o que quisesse, luz para ele poder produzir, e deu cama para dar descanso. Quanto vale uma pessoa que te honra com descanso, com produtividade, com luz? E essa mulher honrou o profeta com tudo isso. O que ela não tinha ideia é que o milagre que ela esperava para o futuro estava dentro daquele profeta. O milagre que desata o teu futuro está dentro de uma pessoa que você ainda não honrou. Vocês estão muito calados hoje. A gente está esperando tantos milagres. Daqui a 4 dias é a Conferência Destino. Quem já estou falando na Conferência Destino? Pela misericórdia de Deus, é uma das maiores conferências de líderes do país. Mas deixa eu te falar onde nasceu isso. Há anos atrás eu estava numa conferência. Peguei tudo que eu tinha no bolso. Fui no altar e falei assim: um dia Deus vai me levantar e eu vou fazer conferências como essa. E a honra é como um anel de noivado nas mãos daqueles que fizeram o pacto. Surge um compromisso quando você entra num pacto de honra. As suas palavras podem ser esquecidas, a sua honra não. O eu te amo para sua esposa pode ser esquecido no primeiro erro. Os anos que você a honrou, ela não esquece. Quem pegou isso aqui? E aquela mulher decide honrar o homem que carregava o milagre que ela ia precisar e não sabia. Isso aqui é muito forte. Existem milagres que você não tem ideia que vai precisar amanhã. No dia que o Vitor Hugo descobriu que estava com câncer, profeta Vitor Hugo, quem conhece? Ele me ligou. Falou: Tiago, você não vai acreditar. Falei: o que foi? Acabei de ser diagnosticado com câncer no estômago, já tomou tudo, vou ter que operar. Falei: não acredito. Ele falou: ontem eu era uma pessoa normal, hoje eu sou um condenado à morte. Aquilo me marcou muito. Porque no dia anterior ele não estava precisando de um milagre. Um dia depois o milagre tinha que ser uma realidade. Você não tem ideia do milagre que vai precisar amanhã, mas ele já está dentro de alguém que você vai honrar no caminho. O milagre que você precisa está dentro de alguém. E sabe o que aquela mulher precisava? De um filho. Eliseu estava tão constrangido com a honra daquela mulher que mandou o seu servo Geazi perguntar: vê se ela está precisando de alguma coisa. Senhor, ela não precisa de nada. Ela é rica, o marido está bem, está tudo bem. Não é possível. Pergunta de novo. Bom, senhor, não vou nem perguntar. Eu vou passar uma necessidade que eu já sei que ela tem. Ela não pode ter filhos. E a mulher que fala, a mulher que não pode ter filhos e fala que é normal, está mentindo. A gente compreende a dor de não poder ter filhos, mas a gente sabe que normal não é. A mulher tem que passar por várias crises emocionais para superar isso. Eliseu manda chamar a mulher e fala: fica tranquilo, porque o milagre que você precisa, o filho que você quer, vai estar nas suas mãos daqui a um tempo. Acontece um milagre. O primeiro, o filho nasce. Passaram-se alguns anos, porque a honra de um dia tem durabilidade para sempre. A honra de um dia pode durar para sempre. Aquele menino cresce, vem uma doença na cabeça dele e ele morre. A mulher manda chamar o profeta, porque honra não tem prazo de validade, ela deixa um crédito para a eternidade. O profeta vem, se debruça em cima do milagre, começa a soprar no menino, ele volta à vida. Eliseu pega a mão e fala: toma aqui teu filho de volta. Milagres que você não sabe que está precisando, milagres que você vai implorar para Deus no futuro, estão dentro de uma pessoa que você só precisa honrar para receber. Porque de uma coisa eu sei:
Deus não nega milagres a ninguém. Deus é pai. Deus não suporta ver um filho caído, machucado. Eu tenho 4 filhos. Quando o Joaquim, de 2 aninhos, está agitado, a gente chama ele de furacão. Tá vindo um furacão aí na Flórida, a gente fala, esse furacão não é nada perto do Joaquim, gente. Se o Joaquim soltar o Joaquim aqui. E então ele corre muito e ele cai muito nessa idade. Então a gente está no parquinho brincando, ele cai. Antes de ele falar, pai, eu já estou pegando ele, eu já estou sentindo a dor dele, vejo o joelhinho ralado, eu já estou pegando no chão. Um filho não precisa nem acabar de gritar socorro para o pai socorrer. E a Bíblia diz, se o pai natural faz isso, imagina o espiritual, o que ele não faz por você? Você acha que Deus não quer te dar um milagre? Claro que quer, só que existem códigos para você viver um milagre. E a honra é um desses códigos. Ah, pastor Tiago, mas eu fui muito ferido. Muita gente aí falou coisa exagerada sobre dinheiro na igreja, sobre negócio de oferta, estou muito ferido. Deus não tem compromisso com o que você acha. Deus não tem compromisso com as tuas feridas emocionais. Deus não tem compromisso com os teus complexos. Ele tem compromisso com a verdade. E a verdade é o que vai permanecer, e não tuas feridas. Se você quiser deixar teus sentimentos serem maior do que a verdade, teus complexos serem maior do que a verdade, teu achismo maior do que a verdade. Ah, porque o pastor fez isso, abusou na época que eu tinha, e depois desapareceu, ninguém sabe. Se você quiser se apegar aos erros do passado, às feridas, apegue-se, mas você nunca vai viver um milagre. Ou você acha que eu nunca fui ferido no caminho? Nascido e criado na igreja, você acha que nunca me decepcionaram? Você acha que um homem nunca errou comigo? Você acha que eu nunca fiquei ferido com um líder? Você acha que nunca fiquei decepcionado a ponto de querer desistir da instituição igreja? É claro. Só que mais forte do que os sentimentos que queriam me dominar, tinha um princípio que eu não podia abandonar. E é o princípio de honrar mais velhos, pai e mãe, autoridades, profetas, honrar a Deus sobre todas as coisas. E a materialização dessa honra, você querendo, gostando ou não, são as finanças. Aquela mulher gastou dinheiro para alimentar, ela gastou dinheiro para dar descanso. Eu vou descer aqui para te falar uma coisa importante. Ninguém que alimenta e dá descanso para um profeta fica sem milagre. Ninguém que faz o esforço de sair da sua rotina, como aquela mulher teve que mudar a rotina da sua casa para poder construir um quarto para receber Eliseu, ninguém fica sem um milagre que está dentro daquela pessoa. O milagre está sendo carregado por aquele profeta. Os milagres que essa igreja carrega estão aqui, no mundo espiritual. Você que não está tomando posse. Os milagres que o pastor e a pastora carregam estão aqui. Você que não está tomando posse. Existem muitos milagres que estão à nossa disposição. A gente é que está achando que o milagre vai vir até a gente. Só que na Bíblia a gente não vai encontrar nada parecido. Lembra da história de Maria, que quebrou aquele vaso de alabastro, que valia uma aposentadoria? Quanto é que é uma aposentadoria? Quebrou nos pés de Jesus. Aos olhos de qualquer ser humano isso é um desperdício. Da mesma forma que dar uma caneta para quem já tinha aquela é um desperdício. Mas não se trata do que a pessoa recebeu, trata-se do que você deu. Não se trata de como a pessoa recebeu, mas de como você deu. Deus está vendo o que você entrega e não o que a pessoa recebe. Porque cada um recebe de uma forma. Eu confesso para vocês que, pela misericórdia de Deus, R$20 não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas quando aquele menino me deu R$20, o mundo espiritual mudou para mim. Porque não se tratava de R$20. Se tratava de um código de honra, dele reconhecer que um tempo que eu gastei em oração, em leitura da palavra, para gravar uma mensagem que mudou a vida dele, merecia essa honra. Então ele falou, olha, eu vim para cá não só para dar o testemunho, mas para honrar. Quantos profetas passaram pela sua vida e você deixou de honrar? Lembra de Gênesis 18, quando Abraão está sentado ao meio-dia na porta da tenda, passam 3 anos, ele reconhece que o do meio é o Senhor, ele se prostra e fala, Senhor, eu te peço,
não passa daqui sem que primeiro eu entregue a minha oferta. Deus já tinha aparecido para Abraão 4, 5 vezes dizendo: você vai ser grande, vai ser poderoso na terra. Eram só promessas, milagre mesmo não tinha acontecido. Você vai ter um filho. Ele falou: mas já estou avançado de idade. Você vai ser poderoso, reis vão proceder de ti. Promessa, 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 promessa. Mas no dia que Abraão falou: quer saber? Não sai daqui, se eu achei graça aos teus olhos, fica, que eu vou pegar tudo que eu tenho de melhor e hoje eu vou te honrar. Correu, fala: Sara, prepara o melhor novilho, prepara os melhores queijos, a melhor flor de farinha, e serviu ao Senhor. E a Bíblia diz: quando o Senhor era servido, perguntou: onde está Sara, a sua mulher? Abraão honrou a vida de quem carregava o milagre dele. Você precisa identificar quem está carregando o teu milagre. Tem uma pessoa que pode te indicar em uma multinacional e você não sabe, vai ser o milagre do mês. Quando Vitor Hugo descobriu essa doença, ele foi desnorteado andando pela praia, porque ele morava ali em Vila Velha, no Espírito Santo, e falou que uma senhora que estava correndo na praia falou: ué, pastor Vitor Hugo, o senhor sou eu. O senhor está bem? O senhor está pálido? Está passando mal? Não, acabei de receber uma notícia muito séria. O que foi? Descobri que eu estou com câncer. Falou: você precisa sair de Vitória agora. Aqui não tem tratamento para você. Vai para São Paulo. E tem mais, eu conheço o melhor oncologista do hospital tal. Toma aqui o telefone, fala que foi eu que indiquei. No outro dia, ele estava em São Paulo sendo tratado pelos melhores. Ele nunca tinha visto aquela mulher na vida. Mas o teu milagre está sempre dentro de alguém. É por isso que você não pode bater nas pessoas, ficar chateadinho com as pessoas. Elas erram contigo, mas podem carregar milagres dentro de você, dentro delas, para você. É por isso que, apesar daquela mulher ter sido chata e constrangido Eliseu, em vez de ficar nervosinho, aceitou o constrangimento e recebeu a honra. Porque tinha milagre para ser compartilhado ali. Tem milagre para ser compartilhado com você hoje. Tem milagre para ser liberado sobre a tua vida hoje, sobre a tua casa, teu ministério, sobre tuas finanças, sobre teus filhos. Eu profetizo que nenhum dos teus filhos vai se perder. Ninguém da tua casa será perdido. Nenhum dos teus sonhos serão enterrados. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto no teu ministério. E dos mais jovens, os mais pequenininhos, até os mais velhos, Deus vai levantar com o poder da palavra, como evangelistas, pregadores, pregadoras, homens e mulheres que vão fazer a diferença nos negócios, no governo, na sociedade, porque Deus é um Deus que sabe retribuir a honra. Funcionou com Abraão, funcionou com José, funcionou com Davi. Lembra? Quando Davi vê o terreno perfeito para construir o maior projeto dele, e fala: esse terreno aqui, a Eira de Araúna, é perfeita. Que terreno bom. Vai ser a Jerusalém. Nossa, vou entrar para a história. Então Araúna fica constrangido e fala assim: não, peraí, eu não posso cobrar do rei. Fica para você. Imagina, Davi estava decapitando todo mundo. A Bíblia diz que ele era um sanguinário. Quem ia cobrar alguma coisa dele? Aí Davi falou assim: você está louco? Você acha mesmo que eu vou dar alguma coisa que não me custe nada para Deus? Onde é que fica a honra nisso? Qual é a honra que tem de ganhar as coisas beijadas? Sabe por que os herdeiros de grande fortuna acabam com a fortuna? Porque eles não pagaram o preço da fortuna. Só valoriza quem pagou o preço. Pode atender, irmão, fica tranquilo, a gente espera aqui. Só valoriza quem pagou o preço. É por isso que hoje você vê as filhas do Barack Obama, na época que ele era presidente dos Estados Unidos, botava elas para trabalhar de caixa em cafeterias, porque o medo de qualquer pai muito influente é perder os filhos para a própria riqueza. Então eu repito, honra não se trata de dinheiro, de muito, de pouco, se trata do que você vai deixar de lado para poder receber o teu milagre através da vida de alguém. E muitos sonhos que eu vim aqui para testemunhar isso para você. Eu li os versículos bíblicos para te dar uma base na Bíblia, para te dar uma base milenar de que acontece. Mas muitas coisas que aconteceram na minha vida, muitas coisas que eu estou desfrutando hoje, não tem a ver com talento, porque tem gente muito mais talentosa. Não tem a ver porque eu prego bem, porque tem gente que prega muito melhor. Não tem a ver com unção, tem gente que é muito mais ungido, ora muito mais, é muito mais santo, jejua muito mais. Tem a ver com a recompensa
da honra que eu vim semeando ao longo dos anos. Eu botei uma foto no Instagram esses dias, que eu fui pregar numa igreja pequenininha lá no Rio de Janeiro, a ordenação do meu primo, a pastor. Aí minha avó foi, 91 anos, sentou lá com o andador dela, ficou no primeiro, ficou só me assistindo assim. Acabei de pregar, falei assim: Tiago, meu jovem, vem cá. Falei: oi, vó. Primeiro, você só leu um versículo. Acho isso um absurdo. Você precisa dar mais base na palavra, meu filho. Seu vô Misael pregava com 5, 6 versículos abertos e começou a falar de vovô, que já partiu, que foi fundador de igrejas batistas no Rio de Janeiro. Falei: que bom, vó, tá bom, anotei. Eu podia falar: 91 anos, sabe o que tá falando? Eu não posso desonrar que Deus colocou sobre mim. Mas o que, vó? E também você tá muito devagar, tem que ser mais pentecostal. Eu falei: vó, a senhora ficou a vida toda na igreja batista e eu que tenho que ser pentecostal. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que existe uma recompensa, existe um milagre a teu caminho. E detalhe, existem coisas que você espera, mas eu vim falar sobre coisas que você nem imagina que está precisando e Deus vai mandar. De milagres que você nem sabe que vai precisar daqui a 2 semanas e Deus já vai adiantar. De situações difíceis que você vai precisar resolver na vida e Deus já está solucionando a partir de agora. O código que move esses milagres chama-se honra. Nunca mais perca a oportunidade de honrar alguém. A honra, ela começa no básico, na gentileza. Você está sentado no ônibus e tem alguém mais velho, dá lugar para ele. A gentileza é um dos degraus da honra. Seja gentil com o máximo de pessoas que você puder. Eu viajo todo dia cansado. Hoje mesmo estava saindo do avião, dormindo de madrugada, vim arrastando minha malinha, parecia que tinha 30 quilos naquela malinha, de tão cansado que eu estava. De repente eu vi senhoras, vi crianças, eu fui, vai vocês que eu espero. Eu estava na frente, eu era o primeiro da fila, mas por que não? Já estou cansado mesmo? Qual é a diferença de ficar 1 minuto, 2 minutos a mais esperando? Passa todo mundo. E uma das velhinhas passou e falou assim: Deus te abençoe, meu filho. Eu peguei a mão dela e falei: amém, eu creio. Eu estou nesse nível, irmão, estou recebendo palavra profética, me deu... Quase que eu pode cair no meio do avião. Porque uma pessoa que libera uma bênção sobre a sua vida porque foi honrada, essa bênção pega, hein? Essa bênção pega. Da mesma forma que a maldição sem causa não pega, a bênção com causa pega. Essa foi boa, anota aí, gente. Vocês estão devagar demais hoje. É que eu não estou pentecostal, a vovó falou e eu não estou acreditando. Da mesma forma que maldição sem causa não pega, bênção com causa pega na tua vida. Pega na tua casa, pega na tua família, pega no teu ministério, pega na tua vida financeira. A bênção com causa pega na tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós viemos buscar aqui. E eu encerro dizendo o seguinte: sempre haverá opositores contra você. Sempre haverá oportunidades para você desonrar aqueles que carregam o teu milagre. Amém. Vai na paz, eu honro a sua vida. Isso é quando o cara não gosta da mensagem. Toma, pastor, que eu vou embora. Quem está no YouTube é que passou uma moto aqui gritando. Escute isso. Nunca mais perca uma oportunidade de honrar alguém que pode estar carregando o teu milagre e você nem sabe. Da mesma forma, o contrário. Nunca caia no erro de entrar numa briga com alguém que poderia estar carregando o teu milagre, mas você resolveu ficar esquentadinho. Não entre em brigas que não são suas, não entre em batalhas que não são suas. Honre e seja gentil com o máximo de pessoas que você puder. Você nunca sabe de onde vai vir o teu milagre. Nunca sabe. Quando eu me mudei para Alphaville anos atrás, Deus usou muito calhau para me abençoar. E eu não tinha ideia de que alguns milagres poderiam vir através da vida do calhau. Mas como eu honrava a vida dele, com o meu tempo, com o meu conhecimento, foi liberando alguns milagres na minha vida.
Coisas que demoraria muito tempo para acontecer, ele foi um facilitador. Mas isso aconteceu com outras pessoas na minha vida em outras fases. Mas porque eu fui honrando de alguma forma e fui recebendo milagre. Eu fui honrando e fui recebendo milagre. Aquela mulher honrou o profeta e recebeu o milagre. Abraão honrou a Deus e recebeu o milagre. Davi honrou a Deus e morreu farto de dias, próspero, sem nenhum inimigo vivo e com sucessor. Eu não sei como você quer terminar a sua vida, mas se você quiser terminar melhor do que começou, você vai precisar viver uma vida de honra. Deus ama quem vive uma vida de honra. Quem honra a autoridade, quem honra mais velho. Eu não quero ser polêmico não, mas o que adiantou você entrar em vários conflitos políticos, por exemplo? Pediu fora Dilma, agora está falando sai Bolsonaro. Então, o que está mudando na sua vida porque você está indo contra uma autoridade? O que melhorou na tua vida porque você falou, nunca mais falo com meu pai, ele fez o que fez, agora aguenta? O que melhorou? Só piorou. Então até se você for pela lógica, não vale a pena entrar em conflitos com princípios milenares da palavra. Deus mandou que a gente honrasse para que nós recebêssemos milagres. Honra quem tem honra. Honra quem te ensina com duplos honorários. Eu encerro com um testemunho sobre isso. Eu não lembro se foi 2014, mas provavelmente por aí. Eu fui numa conferência na Argentina. E nessa época eu também não tinha condição de pagar a passagem, até o Calhau que pagou minha passagem. E quando eu entrei nessa conferência completamente desorientado, eu estava começando a pregar, eu estava entrando no ministério. Tinha 2.000 pessoas, eu entrei lá atrás. O profeta que estava pregando, que era uma das pessoas que eu mais assistia no YouTube na época, olhou para mim, você de camisa vermelha que está entrando aí. Eu falei, eu? Você vem aqui na frente. Quando eu vim andando no caminho, ele falou assim, seus livros serão lidos em todo o país. Seus livros estarão nas estantes dos aeroportos. E começou a profetizar numa época que eu não tinha livro publicado. Estava escrevendo Rumo ao Lugar Desejado, estava lançando algumas coisinhas, mas não tinha livro na editora publicado. 2 anos depois eu estava no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, com a vida completamente mudada. Entrei numa livraria de aeroporto e tinha uma senhora lendo um livro meu em outro idioma, pegando assim, falei para ela, muito bom esse livro. Very good. Falei, como as palavras se cumprem. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. O profeta que profetizou isso foi o Rony Oliveira, que a gente já trouxe algumas vezes aqui na Delfa, vai estar na conferência de China essa semana. Nunca, depois desse dia, nunca eu encontrei com ele sem dar a melhor oferta que eu tinha disponível na hora. Eu já encontrei com ele por acaso no aeroporto. Falei, peraí, rapidinho, tudo que eu tinha. Se fosse $50 ou se fosse $3.000, eu ia dar na mão dele. Porque eu fiz um pacto com Deus de honrar todos que participaram do meu milagre. Porque eu sou um milagre. Eu repeti tanto a 4ª série que eu fiz faculdade, quase mestrado de 4ª série. Tem gente que fala assim, nossa, você é muito sábio, muito inteligente, não tem a mínima ideia do que eu passei para chegar até aqui. Eu sou um milagre. Eu sou escritor best-seller e tenho déficit de atenção avançado. Eu não poderia escrever naturalmente. E sou eu que escrevo meus livros. Demora 1 ano, mas escrevo. Eu sou um milagre. Eu vivo de milagre. Mas eu sou um milagre e vivo de milagre porque eu nunca abandonei os códigos da honra. E eu quero profetizar que Deus nunca vai permitir que você abandone esses códigos. Você vai ser um homem de honra, uma mulher de honra. Honra com a palavra, honra no mundo espiritual, honra financeira. Você não vai perder as oportunidades de honrar quem carrega o teu milagre. Honre quem carrega o teu milagre.